chama, Deus presente sem pesar. É o Elion, outro igual não há. Não, 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 não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo e a fé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo, 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 tudo. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo e a fé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo governa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa receber essa unção aí na sua casa, no seu trabalho, onde você se encontre nessa hora, meu irmão. Que o poder desse Jeová Rafa, que cura dor, possa te alcançar nesse momento. Que você possa experimentar dessa unção que te levanta, você que está caído, que está abatido. O nome do Senhor é o nome. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa nossa transmissão, onde vamos abordar sobre esse tema tão polêmico em que nós vivemos e precisamos conviver com ele. Já de imediato eu gostaria de agradecer a sua presença, você que está conectado, e já te fazer um pedido. Pedir para que você compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, Instagram, onde você conseguir compartilhar, envie para as pessoas. Esse é um assunto onde nós precisamos falar sobre ele. E vamos hoje ter uma conversa saudável, uma conversa cristã sobre esse tema, idolatria política. Então, faça esse favor. Além disso, clique em curtir. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal para fortalecer, para que esse canal cresça e alcance mais pessoas para o reino de Deus. De imediato gostaria de agradecer meu pastor Pedro Gabriel pela presença, pela disponibilidade. Seja bem-vindo à minha casa, à minha sala, sinta-se à vontade. Meu irmão Victor, seja bem-vindo, muito obrigado também por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui. Sinta também à vontade na minha casa, nessa sala. Vamos conversar. Bom, antes de qualquer coisa, como costume de todo bom cristão, eu quero te convidar para juntos orarmos e apresentarmos ao Senhor, porque nada pode ser feito sem a presença dEle, porque todas as coisas são para Ele. Vamos orar então? Curva a sua cabeça juntamente comigo e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nessa noite nós glorificamos e exaltamos ao Senhor por toda a bênção, por toda a graça que o Senhor tem nos concedido, por toda a permissão que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade da vida que o Senhor nos concedeu. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui entre nós, nossos irmãos aqui, podemos conversar sobre isso. E agradeço também pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos aqueles que estão conectados por essa live, buscando aprender um pouco mais sobre esse assunto. Pedimos ao Senhor que, por meio do Espírito Santo, possamos ter a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos abertos para aprendermos sobre esse assunto e termos sabedoria para vivenciarmos e transformarmos a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Sendo assim, Senhor, tenha liberdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, mais uma vez, me alegro em ter todos vocês aqui. Eu gostaria de dizer para você que está conectado aí com a gente, caso você queira fazer alguma pergunta sobre esse assunto,
você queira tirar alguma dúvida, você pode enviar no chat, que durante algum momento dessa nossa conversa eu vou pegar algumas perguntas do chat e vou compartilhar, tá bom? Então faça isso, não se esqueça de compartilhar. Bom, antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de dar a oportunidade de cada um dos meus irmãos aqui se apresentarem, dizer quem eles são, de onde eles vêm, né? Ambos são pré-candidatos a vereadores, pastor Pedro Gabriel em São João del Rei e nosso irmão Victor em Santa Cruz de Minas, tá bom? E de imediato, não estou favorecendo ninguém, viu, meus irmãos? É apenas uma oportunidade que nós estamos tendo de debater sobre esse assunto, e caso você se agrade de um dos dois e quiser votar nele, fique à vontade, mas ore e peça ao Senhor sabedoria para isso, tá bom? Então, começando com o nosso pastor, por favor, se apresente, fique à vontade. Graças a Deus, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é um privilégio, né, poder estar aqui hoje na casa, né, do meu amigo, pastor Benilton. Cumprimento a todos, com a paz, seja convosco. Meu nome é Pedro Gabriel, né, sou pastor titular da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de São João del Rei. Já há 8 anos, né, estou pastoreando aquela igreja. Já pastoreei em Juiz de Fora, né, já pastoreei na cidade de Rio Novo também, próximo a Juiz de Fora, e assumi o desafio, né, de estar em São João del Rei há 8 anos, né, pastoreando a igreja quadrangular, a primeira igreja, a igreja mãe, né, das demais igrejas quadrangulares aqui do Campo das Vertentes. Para mim é uma honra ser pastor dessa igreja, e fico muito alegre, né, muito feliz em poder ter esse papo aqui, amigo, junto com o Victor, né, junto com o pastor Benilton, né, que de fato nos tornamos, né, amigos. Agradeço muito o Senhor, né, por ter lembrado da gente para conversar sobre esse assunto importante, que é a idolatria política. Vamos falar sobre política, eu sei que tem muitas dúvidas a respeito disso, né? Nós vamos aqui poder falar um pouco mais a respeito desse assunto. E também, pastor Benito, quero dizer aqui a todos que estão nos assistindo, né? É difícil que às vezes eu falo na rádio, eu falo nos ouvindo, né? Mas aqui estão nos assistindo, né? Estão nos assistindo, estão nos ouvindo também, obviamente. Verdade. Que nós ficamos alegres de ser amigo do Senhor, aquele que herdou aí, além da igreja, a unção do seu pai, né? O saudoso pastor Silvano, o qual eu tive a oportunidade também de conhecer, né, quando cheguei em São João del Rei, sabedor, né, que era um grande homem de Deus, está na glória do Senhor, e fico feliz de hoje ser amigo do seu filho, né, o pastor Benito. E é isso aí, né? Estou preparado aqui para o que o senhor quiser me perguntar. Amém. Victor, por favor. Queria dar boa noite primeiro, né, ao pastor Benilton, ao pastor Pedro, boa noite. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, pessoal que está nos assistindo. Queria dizer que é um prazer para mim também estar aqui, né, como pré-candidato a vereador e principalmente como um jovem cristão. Para quem não me conhece, né, meu nome é Victor Manuel, eu sou instrumentista na Igreja Pentecostal Eleita Geração, do pastor Amaral. Agradeço o convite também do pastor Benilton. Para mim é um prazer estar aqui e vamos estar conversando sobre esse tema, que é a idolatria política, que é um tema muito importante, onde vamos estar esclarecendo o que é a idolatria política e também vamos estar falando um pouco, né, assim, eu acredito, sobre a aversão à política. E se surgir oportunidade, para a gente estar falando como um cristão deve se portar em relação a isso. Espero que todos gostem do papo, assim como o pastor Benito falou, que você possa estar curtindo, compartilhando essa live, mandando suas perguntas. E é isso, a paz do Senhor e Deus abençoe. É isso aí. Obrigado pela apresentação de vocês. Só uma informação para aqueles que estão acessando. De um momento o chat ele estava inativo. Agora, para que você possa participar do chat, é só você atualizar, fechar o vídeo e abrir essa live de novo para você conseguir ter acesso ao chat, tá bom? Aí você pode enviar sua pergunta, pode dar opinião sobre o assunto. Já tem visto aqui algumas pessoas se conectarem. No momento, vamos tentar cumprimentar a todos, tá bom? Bom, vamos então ao assunto polêmico. Creio que os dois se prepararam, mesmo
não sabendo quais eram as perguntas, né? Que eu não dei colher de chá para eles. Falei para eles que ia colocar eles mesmo no fogo para poder ver realmente a capacidade deles e como eles estão inteirados nesse assunto da idolatria, né? Principalmente a idolatria política. Hoje nós vemos na nossa nação um grande avanço, um crescimento muito grande dessa prática, né, do governo anterior e desse governo que está em execução. Tem muitas pessoas com essa prática da idolatria. Então, primeira pergunta para vocês, e vocês dois podem optar quem quer começar primeiro respondendo essa. Quer ir no par ou ímpar, como vocês querem fazer. A primeira pergunta é: como um cristão deve se envolver na política? Olha a pergunta: um cristão deve se envolver na política e por quê? E aí? Posso começar? Bom, primeiro, é bom que as pessoas entendam o que é política. Né? Na verdade, todos que estamos assistindo, e vamos conversar aqui entre a gente, né? Muitas pessoas não sabem o que é política. Né? O que significa política e o que até mesmo, como a pergunta, por que ou como um cristão deve se envolver na política, o que a Bíblia fala sobre isso, qual que é o papel do cristão nisso. Acredito que deve ser esse o teor aí da sua pergunta, né? Isso que o senhor quer ouvir, né? Primeiramente, política é diferente de politicagem. Né? Política é a arte de bem governar o Estado, né? Ou seja, é algo, né, que é feito para uma organização da sociedade. Nenhuma sociedade sobrevive sem política. Não existe, pastor Benilton e todos que estão nos assistindo, não existe na face da terra, por mais que as pessoas tenham aversão à palavra política, não existe nenhum ser apolítico. Né? É impossível haver algum ser apolítico. Porque o político, tudo que a pessoa, todo cidadão da sociedade, todo cidadão no seu dia a dia, ele vai, de certa forma, necessitar da política na sua sobrevivência. É no transporte urbano, é na saúde, é no saneamento básico, né? É lá na água que chega na torneira dele. A água que chega na torneira da sua casa é porque houve uma mobilização política para que aquilo acontecesse. Né? Houve uma organização para que isso acontecesse. Inclusive, o reino de Deus é um reino organizado politicamente. No Brasil, nós vivemos uma democracia. Contudo, o reino de Deus, a gente sabe que é um outro sistema político, que é uma monarquia. Nós chamamos Jesus de rei, ele é chamado rei dos reis, no sentido de que a palavra de Deus, quando Jesus ele dita, né, a forma de nós nos comportarmos, nós devemos ser imitadores dele, discípulos dele, sem questionar. Esse é o modelo político da monarquia. Né? Daí eu entendo que política sempre houve, sempre existiu, nunca vai deixar de existir. Agora, a má política, né, a política ruim, né, que nós podemos chamar hoje de politicagem, essa de fato nos enoja. E é isso que eu, conforme o senhor me apresentou, sou pré-candidato a vereador em São João del Rei, estava com a minha vida super tranquila, sendo pastor da minha igreja, sou professor de educação básica, ainda inventei, faço faculdade lá na UFSJ, estou ainda estudando, esse semestre tranquilo, não tem como estudar também e fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para o senhor, essa questão, por que o cristão, né, deve se envolver na política, eu entendo que de fato é uma responsabilidade nossa como cidadãos, né, que convivemos numa sociedade organizada, também influenciar. E a politicagem não permite isso, porque a politicagem é aquela troca de favor e etc. Nós estamos chegando, também aqui o Vitor está chegando em Santa Cruz de Minas, um cristão, também jovem cristão, e isso é muito bom. Nós estamos chegando para trazer uma nova forma de fazer política. Trazer uma nova forma de mostrar às pessoas que é possível, né, ter uma sociedade justa, honesta e organizada, uma sociedade mais igualitária, né, uma sociedade que de fato atue, né, para o bem comum, né, e não para o benefício próprio. Infelizmente, o que a gente vê hoje de políticos, né, desses ditos maus políticos, né, conforme eu disse, é que muitos
trabalham, entre aspas, para o seu benefício, né, para o benefício próprio, e não fazem isso em favor da sociedade. Agora me fala, o senhor é pastor, né? Eu sou pastor há 10 anos, como pastor titular há 10 anos, o senhor é pastor também, o senhor sabe muito bem. Nós sabemos muito bem lidar com o povo, né? Nós sabemos muito bem as necessidades do povo. Alguém até me disse assim, pastor, o senhor vai saber fazer visita para pedir voto? Eu não sei pedir voto, na verdade eu não sou político de carreira. E o pessoal está nessa angústia aí dessa renovação na política, de pedir voto, etc. e tal. Eu não sei pedir voto, mas eu já sei visitar as pessoas, eu já convivo com elas, né? Eu já sei a necessidade delas, eu já vou nos bairros, eu já ando na sociedade, entre as pessoas, né, que necessitam. A igreja ela já presta um trabalho social, né? Inclusive existe prerrogativa legal para isso, né? A igreja ela é isenta de impostos, por exemplo, porque ela presta, né, um papel que o governo não faz, né? Então eu acredito que os cristãos sim, né, eles têm que, além de estar na política, agirem ainda mais politicamente. É muito triste a gente ouvir, né, de cristãos que eles não querem se envolver com esse assunto. Nós vivemos numa sociedade, né? Agora, óbvio, que nenhum reino na terra será perfeito ou justo. Nós viveremos o reino eterno, isso é o que a igreja almeja, mas ainda não estamos lá, né? E vamos fazer com que aqui seja, pelo menos, mais confortável, né, para a gente conviver e viver. Então, você é a favor do cristão se envolver na política de forma intensa para facilitar a vida, a convivência, não somente dos cristãos, mas da sociedade de um modo geral. Pastor Benilton, sou a favor, contudo, preciso colocar aqui fazer uma ressalva. O que não pode se haver, já que estamos falando de idolatria, o que não pode se haver, no meu ponto de vista, são esses extremismos, né, que a gente vê por aqui. Às vezes as pessoas falam assim, o fulano ele quer dar uma de isentão. Não é isso, porque você não gosta do Bolsonaro, ou porque você gosta do Lula, ou não gosta do Lula e gosta do Bolsonaro, porque hoje o Brasil virou esses polos. A Bíblia ensina que o cristão, em qualquer assunto, né, a gente está falando aqui de política, mas em qualquer assunto a Bíblia ensina que o cristão deve ser moderado. Né? E o que é moderação? É você, diante de uma sociedade organizada, você ouvir e peneirar aquilo que te serve, e o que não te serve, você não atuar naquilo. Então, sim, né, o cristão ele deve agir. Eu só não sou a favor, né, da pessoa ela negar a vida dela totalmente por causa de uma seita política, né, partidária e etc. e tal. É isso que essa é a ressalva, né, que eu faço com relação a esse envolvimento cristão com a política, do cristão com a política. Perfeito. Victor? Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? O cristão deve se envolver na política? Se o cristão deve se envolver na política, né? E a minha resposta para você é que sim, para o pastor é que nós concordamos, por isso que nós somos pré-candidatos a vereadores, e para você de casa também, a minha resposta é sim. E agora eu queria dizer o porquê que o cristão deve se envolver na política. A Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra. E um sal, quando entra em alguma coisa, ele faz a diferença. Só que será que nessa terra que vivemos, nós podemos fazer a diferença em todos os lugares e menos na política? Muitas vezes, pastor, as pessoas pensam assim, por isso elas são contra o cristão na política, que ele vai se corromper, né? Que o poder corrompe as pessoas. Mas uma coisa que é falada e que é verdade é que ele não corrompe, ele só revela quem você já era. E também existe a diferença entre alguém que é um cristão verdadeiro, né, como um pastor que é pastor há 10 anos, pastor que dirige a igreja, você que já é pastor há muitos anos, eu também já estou há anos, né, e alguém que se diz cristão só para conseguir votos. Esse não é o nosso caso, porque antes das eleições nós já éramos cristãos. Nós não estamos chegando agora como os cristãos e sendo entusiastas. Outra coisa, nós pensamos o seguinte: se o povo está sendo governado por alguém que não é cristão, e o povo ainda está aceitando isso, achando que é melhor que os não cristãos governem sobre a gente do que os cristãos governem junto, né? A Bíblia vai dizer que quando o justo governa, o povo vive bem. E qual que é o sentido de justo aí? Aquele que vive perante a Deus, aquele que vive junto com Deus. E repara
Repara na política da sua cidade. Olha para a sua Câmara de Vereadores e olha para o seu sistema político. Será que alguém que está lá é justo? Será que alguém que está lá está sendo alguém que é perante Deus? Então, há anos, há séculos e há milênios, existe sobre nós um governo que não é um governo justo. Um governo que não é o governo do povo de Deus. E nós, como cristãos, que fazemos a diferença, não só podemos, mas fazemos, como foi dito aqui sobre o extremismo. Vamos pegar o exemplo do presidente, do nosso atual presidente, né, que é o Jair Bolsonaro. Aquele homem só foi eleito em grande escala por conta dos cristãos que existem, por conta do meio evangélico. Para vocês verem a força que existe dentro de um cristão, dentro de uma comunidade cristã, que ela pode mobilizar e ela pode fazer mudanças. E a nossa mudança como cristão, ela não acontece somente na nossa igreja ou chamando alguém. A gente precisa mostrar que nós fazemos a diferença em todos os lugares. E qual é o melhor lugar para um cristão estar? Para ele mostrar que ele é luz. Se não em meio às trevas. Se não em meio a um lugar onde todo mundo afasta e fala que não é de Deus. Vamos pegar alguns exemplos da Bíblia, né? Que todo mundo conhece, mas que às vezes a gente esquece, né? Como o pastor falou, né? O povo de Deus e até mesmo a própria Bíblia e o mundo, ele é uma política em tudo, desde o início, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem para governar, sabe? Deus criou o homem para governar sobre os animais e sobre a terra. Quando a gente pegando um exemplo mais distante, né, de Adão, a gente pega na época lá do Egito, quando José foi levado por seus irmãos, e aí ele foi jogado, né, no poço, depois foi vendido como escravo. Nós conhecemos a história, mas o fato aqui é que Deus preparou José para ser governador do Egito. E ser governador é algo político. E qual que é o resultado de quando um justo governa? A gente viu que José conseguiu prevenir a fome e que o povo de Deus, mesmo não sendo José o líder máximo, viveu bem por conta que Deus colocou José lá. Sem contar outros governadores. A gente também conhece que Deus colocou reis. E prestem atenção numa coisa, irmãos. Nós não estamos se comparando com José, nem com reis aqui, principalmente porque o tema é idolatria política. Mas nós estamos aqui, tanto eu quanto o pastor, para desconstruir essa ideia de que o cristão não deve estar na política. E pelo contrário, de que nós devemos estar sim. Eu acredito do meu coração que existem pessoas que têm vocação de Deus para estarem nas políticas. E é um erro, até hoje, não existir no nosso meio cristão um órgão que prepare alguns de seus membros que têm vocação para estarem assumindo essas cadeiras. Porque os vereadores e o prefeito, eles são uma representação da sociedade. E nós cristãos escolhemos alguém que não é cristão para estar nos representando, sem contar que nós, né, eu como pré-candidato, o pastor também, eu acredito no meu coração que se nós somos eleitos, nós não vamos governar somente para os cristãos. Nós vamos governar para todo mundo. Mas existe uma coisa. Nós temos alguém que nós tememos mais do que o homem, que é Deus. Nós não temos medo do homem. Nós temos temor a Deus. E é isso que vai nos manter, sabe? E é por isso que um cristão deve se mover na política, para mostrar que nós podemos fazer a diferença em todas as áreas, irmãos. Em todas mesmo. E mostrar que existe alguém imitador de Cristo na política, né? O próprio apóstolo Paulo, ele usa dos artifícios políticos quando ele é preso, e aí ele é chicoteado, e aí ele alega que ele é um cidadão romano, e naquela época um cidadão romano, ele não podia ser açoitado se Roma não permitisse. E quando eles descobrem que ele é romano, eles param de açoitá-lo e tentam até liberá-lo, né? Mas ele pede para falar com o rei lá, com o governador, com o povo. Então qual que é a nossa ideia? Até os apóstolos, tanto Jesus, respeitam a política e eles entendem que existe política. E não tem nenhum lugar onde o cristão não possa estar. Ele só tem que ser sempre isso. Pensa isso na sua cabeça. Não importa onde eu esteja. O que importa é o que eu vou ser lá. E é por isso que nós precisamos de cristão na política. É por isso que deve sim um cristão estar na política. E é por isso que nós temos que estar lá e unidos. Para mostrarmos que Deus está em todos os lugares. Até mesmo na política. Perfeito. Bom, já deu para vocês perceberem o nível de conhecimento deles, né? Eles não vieram realmente para brincar com bagagem, com uma maturidade dentro desse assunto e realmente prontos a buscar uma mudança, né? Então, dentro desse início já de conversa, agora puxando um pouco ainda mais
para dentro da igreja, eu pergunto para vocês e vamos tentar, a gente tentar resumir um pouquinho mais, para a gente conseguir utilizar mais o nosso tempo. A minha pergunta para vocês é: a igreja cristã brasileira, ela é idólatra? Então, vamos lá. A igreja cristã brasileira é idólatra. Olha, falar de idolatria, a gente tem que entender o que é idolatria, né? O que é idolatria? Às vezes a gente atribui a determinada religião essa carapuça, né? A questão da idolatria, né? Determinada igreja específica, etc. E tal. O que significa idolatria, assim, de uma forma resumida, né, da palavra? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Se o primeiro lugar na sua vida for o seu marido, você idolatra o seu marido. Se o primeiro lugar na sua vida for o seu trabalho, você idolatra o seu trabalho. Se a prioridade da sua vida é o dinheiro, você idolatra o Deus Mamon, né, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus, né, do dinheiro. Então, idolatria é isso, é tudo aquilo que a pessoa coloca na frente de Deus. Conforme o Vitor falou aqui agora, acima de nós temermos aos homens, né, seja na política, seja na escola, né, seja no trabalho nosso, seja no dia a dia nosso, nós tememos a Deus, né? E o temor a Deus é o princípio, né, de todas as coisas, o princípio da sabedoria, é o temor a Deus que nos faz ser honestos, né, que nos faz ser verdadeiros, nos faz ser marido de uma mulher só, nos faz não nos viciarmos, né, não nos envolvermos, né, com nada ilícito, já no nosso comportamento, nosso caráter renovado, segundo a mente de Cristo, assim disse o apóstolo Paulo, que devíamos ter uma mente renovada, semelhante à mente de Cristo, e é isso que o cristão, ele deve pensar a respeito da idolatria. Então, entendendo, né, o que é idolatria, entendendo que idolatria é tudo aquilo que a gente substitui Deus ou coloca no lugar de Deus, é difícil dizer para o senhor que a igreja cristã é uma igreja idólatra. Contudo, eu posso dizer que ela tende sim à idolatria. A igreja ela é tendenciosa à idolatria, até por causa das raízes cristãs que nós fomos colonizados por ela, né? Ela tende à idolatria. Por quê? Porque é muito fácil, e eu combato isso na minha igreja. Eu digo isso: olha, eu não sou Deus, eu sou o pastor de vocês, e eu erro. E eu sei que como político, como pai, como pretenso político, né, como pai, como professor, né, como marido, eu também certamente terei meus erros. Eu não posso dizer, né, para vocês que eu não faço na minha vida, diariamente, uma autocrítica para que eu me torne no outro dia melhor do que eu fui ontem. E eu acho que assim deve ser todo cristão. Agora, não existe, né, nenhum político que é Deus, não existe nenhum pastor que é Deus, né, não existe nenhum padre que é Deus, não existe nenhuma igreja perfeita. A gente às vezes convive, que sou pastor de Colosso, às vezes a gente convive isso na igreja. A pessoa fala assim: eu vou sair da igreja quadrangular, vou para a igreja Brasil para Cristo. Eu vou sair da igreja Brasil para Cristo, vou para a igreja quadrangular. Porque aqui não é bom, aqui não está certo. Daí chega lá na igreja quadrangular e ele vai encontrar outros erros. Ele vai encontrar problemas lá também. Então agora eu vou sair da igreja quadrangular e vou para a igreja Assembleia de Deus. Vai chegar lá na igreja Assembleia de Deus e vai encontrar outros problemas. Não, eu vou sair da igreja, não vou ser mais evangélico, vou ser católico. Ele vai encontrar muitos outros problemas, né? Então, a questão, né, do ser humano, o ser humano ele tem essa tendência ao erro. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, a gente não pode negar isso. Nós temos em nós mortificado o velho homem, mas se nós dermos brecha, esse velho homem, ele ressurge. Por isso que a gente esmurra a carne, como disse o apóstolo Paulo, diariamente, por amor a Cristo, né? Por amor ao Senhor. A gente esmurra a nossa carne, faz tudo aquilo que muitas das vezes não é do nosso agrado. O exemplo disso é o jejum, né? Se acordar de madrugada para orar, isso aí parece loucura para muita gente, mas a gente acorda para orar, a gente crê nisso, que Deus está nos ouvindo. A própria oração, seja até em qual horário for, né? Que muitas pessoas, infelizmente, hoje não têm praticado, ela é algo que
magoa, fere a carne não gosta da oração, né? Contudo, ela é necessária para um cristão praticar. Então, a igreja cristã, respondendo a pergunta, eu acredito, né, que ela tende sim a idolatria, né, mas eu sei que existem, né, pastores, né, líderes sérios, né, que conhecem a Bíblia, né, igrejas sérias, né, que pregam a verdade, né, que pregam a palavra e instruem aqueles homens, instruem o povo a amar a Deus acima de todas as coisas e colocar Deus sempre no primeiro lugar do coração deles. Infelizmente, muitas igrejas, até muitas novas, as neopentecostais, talvez poderíamos dizer assim, elas tendem a ensinar o povo a idolatrar o homem, né? Nós temos diversas críticas com relação a tudo. E criticar é muito bom, né? Na verdade, criticar é muito bom. Existe uma frase, eu não me lembro bem o autor, mas diz assim que toda unanimidade é burra. E é verdade, toda unanimidade é burra. Eu gosto de oposição, né? Tá aqui, vem comigo meu auxiliar, pastor Jailton. Tem coisa que eu pratico na minha igreja que às vezes ele fala assim, pastor, você podia fazer diferente. Se fosse outro, ia falar assim, ele quer tomar meu lugar, né? Não. Mas ele foi contra o que eu pensei, eu posso parar e refletir assim, talvez realmente essa escolha que eu fiz, essa decisão que eu tomei, não seja a ideal, não seja a correta, vou refletir a respeito. Pior é aqueles que recebem críticas dos seus opositores e não entendem que essa crítica pode ajudar até mesmo nos governos, né? Eu vejo prefeitos, né? Você vê, né? Aqui tem uma prefeita em Santa Cruz de Minas, né? São João del Rei tem um prefeito. Muitas vezes eles enxergam aqueles que criticam algum trabalho que eles fazem como se fossem inimigos. E aí você se torna inimigo do prefeito. Ninguém é inimigo. Eu digo isso de coração e eu quero, inclusive, aproveitar essa oportunidade e dizer aqui, eu estimo o melhor para a vida do Nivaldo. O homem Nivaldo, né? O marido Nivaldo. Contudo, eu tenho minhas críticas com relação ao gestor Nivaldo. Não quer dizer que eu sou inimigo dele, né? Não quer dizer que ele tem que ser meu inimigo, né? Então, e aí está, muita gente idolatra o homem Nivaldo, muita gente idolatra o pastor Pedro, né? Muita gente idolatra o pastor Benilton. E essa pergunta, né, que o pastor Benilton fez aqui. Se a igreja cristã ela é uma igreja idólatra, eu poderia dizer, eu não posso dizer afirmativamente que ela né, porque é Deus que vai julgar isso. Agora, que ela tem essa tendência da idolatria, tem. E nós temos que lutar para combater isso na igreja. A pergunta foi se a igreja cristã ela é idólatra, né? Agora eu queria só mudar um pouquinho o foco da igreja para modo geral e trazer a igreja para a gente, para o ser humano, sabe? Para mim, para o pastor Benilton, para o pastor Pedro e para você de casa. Será que nós somos idólatras? E seguindo o mesmo segmento do pastor Pedro, na nossa natureza humana, por si só, nós já tendemos a idolatrar alguma coisa, né? Foi assim que Deus nos criou. E quando nós não colocamos Deus nesse lugar, nós adoramos outra coisa. Então vamos pensar na igreja como ser humano. Vamos pegar mais uma vez desde os tempos antigos, né? Vamos estar trabalhando primeiro na época lá de Moisés. Quando Moisés subiu para o monte, e aí o povo estava firme com Moisés em Deus. Mas foi Moisés sair de perto deles, eles falaram assim para Arão, faz um bezerro de ouro aí, faz um Deus, né, de certa forma assim, que a gente precisa adorar alguma coisa e a gente está sentindo necessidade. Até que a gente conhece a história que eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar os bezerros de ouro. A gente tem outra coisa, trazendo já para a própria política mesmo, de o povo sempre querer idolatrar alguém, do ser humano querer. A gente pega lá quando o povo de Israel era governado pelos profetas de Deus. E aí eles chegam até Samuel e falam assim, né, de certa forma, nós queremos um rei. E aí Samuel vai até Deus e fala, Senhor, eles me rejeitaram. E olha que interessante, irmãos, quando nós tendemos a idolatrar algo, nós, por exemplo, se a gente idolatra o nosso pastor e deixa de idolatrar ele, idolatra outra pessoa, nós não estamos rejeitando o nosso pastor, né? Por mais que já é errado idolatrar o pastor, mas quando nós idolatramos qualquer coisa, sem ser Deus, nós estamos rejeitando a Deus. E aí Samuel fala para Deus, né? Senhor, eles me rejeitaram, eles querem um rei. E aí Deus fala para ele, não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. E aí Deus vai dar um rei a eles,
e Samuel ainda fala com eles, né, ó, que esse rei vai tomar suas filhas, vocês vão morrer por esse rei, vocês vão sofrer por esse rei, e o povo fala, nós queremos um rei. Então nós já tendemos a entender que dentro de nós tendemos a idolatrar algo. Desde alguém que você ama muito, né, para os que são pais aí, né, é muito difícil, deve ser muito difícil para um pai não ter o filho dele como um ídolo. Mas no sentido de ídolo também, nós temos que entender uma coisa. Não é que você admira uma pessoa tão grande, por exemplo, o pastor Benilton pode ser a pessoa que eu mais admiro na minha vida, né? Mas ele não pode estar acima de Deus. É igual eu costumo falar, né, com a minha mãe, e eu falo para minha namorada, para minha irmã, da minha família mesmo, com meu pai, que eles são as pessoas que eu mais amo, mas eles não estão acima de Deus. Entende? Nessa terra, vocês são as pessoas que eu mais amo, mas vocês não estão acima de Deus. E é isso que a gente tem que entender na idolatria geral da igreja, porque nós tendemos a esperar dos homens um caráter messiânico, né? Assim como existem muitas pessoas que esperam do presidente Bolsonaro que ele seja o Messias deles, de certa forma, né? Como eles combatiam antes o PT, né? Que tinham pessoas que idolatravam o Lula, hoje a gente vê pessoas que fazem isso com o Bolsonaro também. E nenhuma idolatria, irmãos, que não seja a Deus, é de Deus, sabe? Nenhuma. Deus nos criou para adorarmos a Ele. Mas no nosso coração nós temos que prestar muita atenção nisso, porque nós tendemos sim a idolatrar. Então, eu não considero a igreja cristã uma igreja idólatra. Mas concordando com o pastor, nós temos uma tendência sim. É por isso que nós temos que estar constantemente vigiando e atentos a isso. Por isso nós não podemos confiar e esperar em homens. Porque vocês podem ter certeza, irmãos, eu como pré-candidato a vereador, o pastor como pré-candidato a vereador, se nós vencermos, nós trabalharemos duro e seremos cristãos verdadeiros. Mas pode acontecer de alguma hora a gente falhar. E é por isso que você não pode colocar em nós a sua fé, mas a sua fé tem que estar em Deus. Devemos praticar aquilo, né, que a Bíblia nos ensina, que nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós não devemos orar só por aqueles que são cristãos, não. Mas assim como o pastor falou que deseja tudo de bom para o prefeito Nivaldo, para o Nivaldo marido, para a família dele, assim devemos ser nós. Nós não podemos odiar alguém como inimigo, sabe? E nem amar alguém como um ídolo. Nós devemos orar por todos. Então, concordando com o pastor, eu acredito que a nossa igreja, ela não é, a igreja cristã não é uma igreja idólatra no sentido de idolatrar ao homem, né? A igreja cristã é verdadeira, mas ela tem sim uma tendência, e nós sabemos de algumas vertentes que existem sim isso, que você não pode criticar nenhum líder religioso que já vem uma militância desse próprio líder para cima de você. E é por isso que fica um alerta para a gente. Nós não devemos idolatrar homens, sabe? Nós devemos amar sim e dar a eles o valor que eles merecem. Mas nós não devemos idolatrar, só devemos idolatrar a Deus. E é isso que eu penso, pastor, que a igreja não é uma igreja idólatra, mas que no nosso coração temos a tendência, e que se não vigiarmos, nós acabamos sendo. Sim. Agora, vocês entendem que vocês podem confirmar ou reprovar a afirmação que todo esse caos, toda essa situação que nós estamos vivendo na nossa nação é devido a uma intensiva idolatria aos políticos? Pode repetir de novo, por favor? Esse caos que nós vivemos na nossa nação, com tanta corrupção, com tanto desvio de verba, é causado por essa intensa idolatria que os brasileiros têm com os políticos? Eu acredito que grande parte, se não toda, tem a ver. Porque sempre que existe algum político que é mais famoso, ou até mesmo os que não são, o povo tende a adorar aquele político. Eles têm como, a gente chama de santinho, né? Como se eles estivessem adorando, né, o povo. Mas a ideia é que eles tendem a pegar para ele aquele político e não focar no que o pastor traz como mudança, ou que um pré-candidato traz. Eu quero trabalhar nessa área, nessa área, nessa área. Eles não focam nisso. Eles focam numa pessoa, e eles pegam aquela pessoa e a pessoa é gente boa com eles uma vez, aí acabou. Aquele cara lá foi bom comigo e começa a estar idolatrando o cara. E a melhor política que tem, gente, a melhor propaganda que existe é um falar para o outro. Se eu não conheço o pastor Pedro,
mas o pastor Benito chega para mim e fala: o pastor Pedro é um cara legal, pastor Pedro é demais, é bênção. Eu vou tomar para mim que o pastor Pedro ele é uma bênção, mesmo que eu não conheço ele. E assim vai indo. E os nossos políticos de hoje, eles são o resultado disso. Você pode ver, gente, nós votamos em governador, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, e às vezes o único que conhecemos mesmo, as propostas até, é o vereador, porque é o mais próximo, é o que está fazendo campanha perto da gente, que fala com a gente. Então nós já temos uma tendência nisso. Mas eu também acredito que o nosso cenário político, ele é resultado da corrupção do homem, do seu próprio coração, de que o homem já na sua própria natureza ele é corrompido e que cabe a nós entendermos se vamos continuar desse jeito ou não. E você pode ver, pastor, que o povo, o coração do povo já não aguenta mais, eles estão clamando por uma mudança. Isso também às vezes acaba interferindo na ideia da idolatria, porque eles veem alguém e acham que vai ser o salvador deles. Mas pensa numa coisa, gente, ninguém é seu salvador, só existiu um, que é Jesus. O resto não é. Então quando você vê um político aí, você não pensa, esse político aí vai ser meu salvador, esse cara, essa pessoa. Não existe isso, você não pode depositar essa fé, essa esperança nele. A gente só pode depositar essa esperança em Deus. Mas pelo povo tá tão assim, carente de mudança, eles acabam depositando a fé deles num político. Você pode ver, eu não estou fazendo política a favor nem contra o Bolsonaro aqui, mas o Bolsonaro ele é resultado exatamente disso. Ele foi o resultado de uma aversão ao PT, de uma aversão ao Lula, que foi sendo gerada, e aí o povo olhava e falava assim, eu não quero mais isso, eu tenho a solução. E ele foi se apresentando como solução. Você pode ver, em 2017, que ele começou a aparecer mais. E quando ele apareceu, ele nem apareceu porque ele estava fazendo campanha, não. Ele apareceu em polêmicas, foi dando visibilidade para ele, e o povo foi se identificando e vendo, não, peraí, eu também penso assim. Não, peraí, eu quero mudança. E quem que é a minha mudança mais próxima? Daí entra naquilo de novo que eu falei. A nossa mudança mais próxima acaba sendo alguém que nem é a imagem e semelhança de Cristo. Acaba sendo alguém que nem reflete, sabe, a Cristo. Ah, Vitor, você está dizendo que você reflete a Cristo? Não, irmãos. Mas nós cristãos, nós buscamos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós nunca vamos conseguir. Somente quando Ele voltar, né? Que aí seremos como Ele. Mas a ideia é que você pode olhar no cenário político regional, né? Municipal, estadual, você pega federal. O presidente nosso que nos governa não é alguém cristão, verdadeiro. Ah não, mas o Bolsonaro fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas ele não é, irmãos, um cristão como pastor Benilton, ele não é isso. Só que, Vitor, então você está falando que a gente tem que votar só em cristão. Não, também não estou fazendo isso. A gente tem que votar em alguém que tem o mesmo bem comum que o nosso e que trabalha com os nossos pensamentos, com a nossa linha de raciocínio. É por isso que muitos cristãos votaram nele. Mas a gente tem alguém lá que é cristão mesmo de verdade? Eu estou falando sempre cristão, gente, nessa live, porque como nós estamos fazendo uma live na Igreja do Brasil para Cristo, o nosso público aqui, né, que a gente acredita que está vendo essa live, são os cristãos. Mas se você também não é cristão, não tem problema algum, entendeu? A gente não vai chegar lá e vai impor a nossa fé, tá? A gente não vai impor a nossa fé na Câmara dos Vereadores, pelo contrário, nós vamos governar pelo povo. E é claro, gente, que nós temos dentro de nós o nosso cristianismo. Ah, Vitor, mas a política, né? O Brasil é um país laico. Então como é que você me diz que vai governar com o seu cristianismo? A gente tem que entender uma coisa. A palavra de ser um país laico não quer dizer que ele é um país ateu, que o nosso regime é um regime ateu. Não. Laico, ele te garante o direito de ter uma religião e de poder praticá-la. Tanto é que você pode ser espírita, você pode ser evangélico, católico, você pode seguir religiões de afrodescendência, como o candomblé, umbanda, budismo, dentre outras religiões, e não é crime aqui. Mas você pode ser um representante lá dentro que tem uma crença, que tem uma fé. Isso não é crime. Então nós precisamos entender a diferença. Um país laico é um país que garante aos seus cidadãos o direito de terem uma religião. Não é um país que proíbe os seus políticos ou a política de ter origens de religião. Entende?
Então, se a minha ideia é que se isso é resultado da idolatria política, em certa parte sim, e também em certa parte não. Às vezes é resultado do desespero, sem contar que a gente ainda não vamos entrar em questões teológicas, né? Para isso estar acontecendo ou não está acontecendo, que também são promessas, né, que existem na Bíblia, e eu acredito que o pastor vai falar um pouco mais sobre isso. Tá certo. A pergunta é sobre idolatrar os políticos. Né? O resultado que nós estamos vendo na política hoje, essa corrupção, hoje nem tanto, nós não vemos tanto o resultado, porque hoje está sendo revelado o que aconteceu no governo anterior. Sim. Então, tudo isso que está aparecendo, está visível aos nossos olhos, é um resultado de uma idolatria política? Olha, nós viemos de um período que eu considero assim, um período difícil para o Brasil, né? No cenário nacional. Né? Nós viemos de um período da era PT, né, do governo PT, que foi um período para o Brasil, aparentemente, né, com uma fachada boa. Você vê o governo Lula no começo do seu governo, né, no seu primeiro mandato, o primeiro mandato do governo Lula foi um mandato que, de fato, muitas pessoas são gratas, né, pelas políticas sociais, etc. e tal. Contudo, o que aconteceu? As coisas foram se desvirtuando. Então, e não houve isso, muitos críticos, inclusive cientistas políticos, trabalham isso e tem essa dialética, que não houve uma autocrítica do PT em parar e dizer assim, espera, nós estávamos no trilho correto, mas alguma coisa nos tirou dos trilhos. Então, o orgulho desses políticos fez com que o PT se tornasse no Brasil demonizado, até mesmo por nós cristãos. E aí, é o que o Victor disse aqui, as militâncias se afloraram, né, se arrepiaram, né, as pessoas se arrepiaram e polarizaram-se. Né, e certamente, o Bolsonaro ele veio como resultado de uma insatisfação da população, não com relação a A ou B, mas com relação a esse monopólio petista. É por isso que eu sou a favor da alternância de poderes, que elegeu o Bolsonaro. É nítido isso. Né? Alguém pode dizer assim, quantos são a favor e sempre gostaram do trabalho do Bolsonaro? Existe uma parcela, mas quantos votaram no Bolsonaro por ser anti-PT? Uma grande maioria, inclusive eu, né? Uma grande maioria. Você tinha o Haddad no segundo turno e o Bolsonaro no segundo turno. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, porque eu não queria mais o PT no Brasil. Né? Então, o que acontece? Eu acredito, sim, né, que muito do que hoje nós colhemos, lá em Gálatas capítulo 6 fala isso, né? Tudo aquilo que semear, certamente você vai colher. Né? Quem semeia na carne colhe corrupção, e o que semeia no Espírito colhe vida eterna. Então, tudo que nós colhemos, muito daquilo, nem tudo, mas muito daquilo que nós colhemos de negativo, vem do quê? Vem dessa falta de autocrítica desses políticos, né, que não souberam no momento certo parar e dizer assim, não, estamos errados, vamos mudar a forma de fazer governo. Ou, a não ser que isso já estava embutido neles e a máscara caiu, não sabemos a motivação. Né? Contudo, faltou isso. Então, o que acontece? Se um político se achar, assim como um pastor, assim como um empresário, que acha que nunca vai, um empresário diz, não, minha empresa nunca vai quebrar, né? O meu governo nunca, não, meu ministério nunca vai ruir. Isso é engodo, é mentira, a pessoa está mentindo para si mesma. Né? A gente tem que se aperfeiçoar a cada dia, você vê. A pandemia revelou aí, trouxe uma responsabilidade dos pastores que a gente não esperava. Né? Imagina fazer culto online, estar aqui. Quando é que a gente teve essa conversa antes? Independente de política, a gente não havia isso aqui, né? Uma coisa virtual, a gente teve que se reinventar, a gente teve que atender as pessoas de uma outra maneira na igreja, pastorear de uma outra maneira, à distância. Olha as dificuldades que a gente está tendo hoje na igreja, das pessoas não poderem abraçar. Esses dias, 4 pessoas aceitaram Jesus num culto lá na igreja, e eu lá no altar, as pessoas chorando lá embaixo, eu não podendo descer lá para abraçá-las, né? Para poder dizer para elas que eu queria recebê-las, né, como membros da igreja, etc., e principalmente como novas criaturas por reino de Deus, porque não posso abraçar, né? Estava filmando, tem culto, eu posso, né, ser penalizado por causa disso, etc. e tal. Então,
o pastor Benito, eu acredito sim, né, acredito sim, que a idolatria política, né, muito do que a gente colhe hoje aí no cenário nacional, se dá sim por idolatria. E a gente não quer, e assim, o que eu gostaria até de fazer aqui um apelo, a gente não quer que isso também perdure. Né? Eu quero ser criticado, caso eu seja eleito vereador em São João del Rei, eu receberei de bom grado as críticas, né? Receberei de bom grado mesmo. Eu quero que as pessoas me cobrem, né? Eu quero que as pessoas vão lá no gabinete e dizem assim, pastor, o senhor falou na campanha que era assim e não está fazendo assim. Né? E por isso, e hoje nós temos mais do que prova disso, hoje tem as redes sociais e tudo é colocado nas redes sociais, todo mundo tem, nós vamos na hora certa colocar as nossas propostas lá para o nosso mandato. Né? As pessoas vão ter até como cobrar, você falou aqui no seu vídeo, né? Você foi lá, então, isso é muito bom, e eu quero que isso aconteça, sabe? Porque isso, os políticos atuais não estão preparados para isso, né? E os políticos atuais, aí alguém diz assim, mas eu trabalhei 2 mandatos, né? Mas eu estou aqui há 8 anos trabalhando para a sociedade, olha, olha, isso também é culpa da classe política. Ela quer que o povo seja idólatra, ela quer que o povo idolatre a eles. A classe política quer ser idolatrada. Eles querem ser endeusados. Olha, não quero saber de honra ao mérito de nada, não quero saber, fui eu que fiz, não fui eu que fiz, posso ter indicado, mas não fui eu que fiz. E se fiz alguma coisa, estou ganhando para isso. É o meu trabalho. Eu tenho salário para ser vereador, nós vamos falar do salário? Vamos falar do salário. Eu tenho um salário, né, para ser vereador, então o que me cabe fazer se eu tenho salário para ser vereador? Ser vereador, né? Trabalhar, chegar lá em determinado horário, sair em determinado horário, ir em determinado lugar, ir lá nas secretarias, ir lá, o que está acontecendo com o prefeito, o que ele fez isso, por que ele fez, aonde saiu o dinheiro, hoje tem um portal de transparência, que nota fiscal é essa, ou assessoria para trabalhar, ou povo para entender, para participar. Você não vê. Olha, você não vê hoje vereador colocando o povo para participar, você não vê político participativo. Não sei aqui em Santa Cruz de Minas, mas em São João del Rei, eu não vejo político participativo. Pelo contrário, eu ouço presidente, eu tenho conversado com muita gente, eu ouço líderes de associação de bairro dizendo que os vereadores tratam mal eles quando eles chegam na Câmara, pedindo para que eles vão a uma reunião de bairro. E é obrigação. É obrigação, a sociedade está organizada nessas instâncias, né? Tem lá o vereador. Hierarquia, né? Então, exatamente, é obrigação, tem que estar junto com o povo. O vereador, né, ele é aquele que vê a dor, né, digamos assim, do povo, né? Ele representa o povo. E aí que eu digo, o aparelhamento, tem que haver independência dos poderes. O aparelhamento do legislativo com o executivo é ruim, né? Tem que haver independência. Se não houver independência entre os poderes, um vai ficar devendo favor para o outro, ninguém vai ser independente, né? Ninguém vai. Aí lá na frente o que acontece? Aí vem esses sites de notícia e começa a soltar as coisas mesmo. Começa a falar assim, mas você sempre andou colado com fulano, agora você fala que é oposição, aí, né? Ficou com o rabo preso, né? Entre aspas, digamos assim, né? Ficou devendo favores para aquele, para aquela. Então, olha, o povo, de fato, tem essa tendência a idolatrar políticos, mas conforme aqui disse o Victor, a nossa adoração extrema e única, na verdade, né? Unânime, única, tem que ser a Deus, né? Não quero que ninguém me idolatre. Isso é o molde da religião, da religiosidade. A religiosidade formata isso, né? O líder como alguém a ser adorado. E a gente não quer isso, né? A gente quer que Deus seja exaltado em todo momento. Isso aí. Aproveitando desse gancho aí, desse assunto da idolatria, tendo os vereadores, os candidatos, né, os políticos de uma forma geral, buscando essa posição de deuses ou semideuses, né, representantes divinos na Terra, nós temos como um grande exemplo, eu pelo menos tomo ele como um grande exemplo, Nabucodonosor, que é retratado no livro de Daniel, ali entre o capítulo 1 e o capítulo 3, 4, né, se eu não estou tão errado, retrata a história ali desse governo de Nabucodonosor. Vocês conseguem identificar ou conseguem perceber Nabucodonosor ele buscando um governo em que as pessoas o idolatrassem?
Como vocês conseguem ver isso? E atrelando uma pergunta a essa afirmação, como que o cristão deve lidar contra esse desejo da política, dos políticos em serem idolatrados com base em Nabucodonosor e Daniel, que é uma história que todos nós conhecemos, acredito que já até passou nas novelas da Record, né? Nas novelas bíblicas, né? Por favor. Posso responder? Olha, obviamente que Nabucodonosor queria ser idolatrado, né? Mandou que construísse, né, a sua estátua, que todos se curvassem a ela, prefeitos e governadores e todos, né, do clã, né, do reino de Nabucodonosor, né, lá na Babilônia, todos tinham que se curvar à estátua dele, etc. Então a gente conhece a história, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negaram, foram lançados fora de fogo. Essa história bíblica a gente conhece. Mas também a gente tem que entender o seguinte, é o que eu estava falando, existem regimes políticos. O regime político do tempo era a monarquia. Então o monarca, ele tem um ditador, né? Você vê isso lá na Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte hoje é um exemplo clássico disso. O monarca, né, o ditador, ele lá, Kim Jong-un, se não me engano, ele matou o irmão, né? Mandou matar o irmão. Um dos ministros dele, num pronunciamento, né, que ele estava fazendo, dormiu, deu um tiro, matou o ministro dele. Ele não pode dormir, tem um monarca, né? Imagina se essa prática pega nas igrejas, hein? Nossa, o irmão tá dormindo, pá! Chama o diabo, manda isso pro céu de uma vez. Então, mas voltando ao assunto, o Nabucodonosor, ele era rei, e pelo regime, o rei ele tinha, é igual Herodes, né? O rei ele tinha a questão de sempre se autoafirmar diante do seu povo. Ele era, de fato, aquele que o povo tinha que reverenciá-lo. E principalmente numa cultura babilônica, uma cultura pagã, né? Onde não tinha temor nenhum a Deus, né? Não tinha temor nenhum ao Deus, né, de Daniel, né? E daí as pessoas elas estavam acostumadas àqueles outros deuses e Nabucodonosor se endeusou. Então, quando Lula se endeusa, a gente pode fazer a comparação dele a Nabucodonosor. Quando Bolsonaro se endeusa, é a mesma coisa. E é isso que a gente tem que lutar contra. Né? Quando o Nivaldo se endeusa, quando a Sinara se endeusa, quando o pastor Pedro se endeusa, e quando isso for observado por alguém, nos critique. Né? Porque nós não somos, e não devemos, principalmente aqui, nós não devemos, primeiro, nós não estamos numa monarquia, nós vivemos uma democracia. No reino de Deus, nós somos subordinados ao Rei Jesus e não tem que discutir. Ontem mesmo pregando na igreja eu disse isso. Não tem como você mudar a Bíblia para se adequar às suas vontades. Não é isso aí? E tem gente que quer. Não, eu vou fazer assim, assim, e só que a Bíblia não pode, não tem uma exceçãozinha, não. Não, porque o regime bíblico é outro. Né? É um regime monárquico, né? Monarca. Deus, ele é rei, ele é senhor, e nós somos. E graças a Deus que nós deixamos de ser independentes, ou seja, sozinhos, e nos tornamos dependentes. Né? Dependemos da mão de Deus, do cuidado de Deus. Deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Contudo, você vê, a questão lá específica lá no livro de Daniel, né, que é o Apocalipse, né, do Antigo Testamento, a questão de Nabucodonosor retrata claramente, trazendo para as figuras atuais, o quanto que a nossa democracia ela é ameaçada, e isso começa nas cidades, nas pequenas cidades, o quanto a nossa democracia sim é ameaçada, o quanto, né, os políticos se endeusam, e o quanto a população, infelizmente, tende a entender isso como se fosse bom ou benéfico, né? Porque se eu não me curvar a ele, eu não vou receber, né, a consulta médica, né? Se eu não me curvar a ele, trazendo para os nossos dias, eu não vou receber a cesta básica, se eu não me curvar a ele, né, eu não vou ser bem atendido na Câmara. Olha, eu digo, né, tanto aqueles que são alinhados aos meus pensamentos e os que não são alinhados aos meus pensamentos, quando eu for candidato e possivelmente, caso seja eleito, certamente eu vou ter, o Victor falou aqui, eu vou atender a todos. Eu estudo na universidade, você também estuda lá, faz matemática, né? Eu stalkeei seu Facebook. Eu faço geografia, né?
Lá eu convivo na universidade, principalmente eu, você um pouco menos, né? Você é idealizado. Mas principalmente eu, que sou da Humanas, eu convivo com pessoas de todos os tipos. E vai lá na universidade. Eu tenho pessoas, professores, que estão comigo na universidade, que vêem meu comportamento lá dentro, né? Que vão à minha igreja, né? Professores da universidade. E isso não é fácil, principalmente no curso de Humanas, né? Que vão no culto, né? Na minha igreja, que eu já fui fazer culto na casa deles, né? Pessoas que vê, eu estou no 5º período, estou lá agora até com a pandemia deu uma parada, vamos colocar que estou lá há 2 anos e meio, né? Porque esse ano foi perdido, né? Digamos assim, do primeiro semestre. E graças a Deus, sou amigo de homossexuais, né? De quem usa drogas. Isso não quer dizer que quando eu tenho a oportunidade, eles me perguntam a respeito do tema, eu vou colocar a minha opinião, né? E eles me respeitam, né? Tal como eu sou pastor. Até eu me lembro que uma professora falou assim, gente, nessa universidade tem de tudo, até pastor. Essa professora diz, porque é um lugar de diversidade. Assim como eu estou falando da universidade, que é um lugar que a gente convive, mas a sociedade é essa. E certamente, né, numa pauta, numa votação, por exemplo, naquilo que fere os meus princípios, eu não votarei a favor daquilo que fere os meus princípios, né? Seja o que for, aborto, eu sei que a instância não é essa para o tema, mas às vezes surgem umas piadinhas, etc. e tal. O que fere o princípio cristão, óbvio, eu sou pastor, né? Eu sou cristão, eu não posso. A lei maior para mim não é a Constituição brasileira, a Constituição brasileira, ela sim, né, é a lei maior do Brasil, mas a lei maior que a Constituição brasileira é a Bíblia. Se a Constituição brasileira ela não fere aquilo que a Bíblia orienta, tem o meu apoio. Se a Constituição brasileira fere o que a Bíblia orienta, eu fico com a Bíblia. Disso eu já deixo claro que não nego, esse será o meu comportamento, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque conforme a gente falou aqui, porque a gente não teme homens. Eu não estou a serviço de prefeito nenhum e nem de partido nenhum. Nós tememos a Deus, né? Acima de tudo está o Senhor. Então, Daniel, né? A pergunta eu acho que eu fui falando tanto e acabei. Nabucodonosor era um político que gostava de ser idolatrado. Sim, e hoje nós temos sim muitos aí Nabucodonosores, né? Espalhados por aí, né? Infelizmente em sociedades pagãs semelhantes à Babilônia também. Fica à vontade. Pergunta de novo pra gente, importante. A gente fala muito, né, cara? A pergunta é a seguinte: nós temos a história, né, uma referência histórica de política muito forte, que é a história de Nabucodonosor e Daniel, né, junto ali com seus amigos, mas um ênfase maior a Daniel. Nabucodonosor, ele buscando essa idolatria política para ele, né, dentro do conceito em que ele vivia. Então a minha pergunta você entende, você percebe Nabucodonosor como essa figura política que buscava a idolatria? Você consegue ver nos políticos de hoje? E qual é a atitude do cristão para lidar nessa era, da mesma forma como Daniel agiu no período dele? Mas é um tempo novo, por mais que a forma de idolatria está mesmo mais intensificado, mas ainda os cristãos precisam ter estratégia. Qual a estratégia a ser usada? Igual que eu pergunto, eu mudo a cada eu faço a pergunta. Aí você vai lembrando. Aí vocês vão falando, depois na conta. Qual que é a pergunta mesmo? Mas a gente responde, na graça, né? Mas é dentro desse contexto aí, viu? Se eu acredito que Nabucodonosor buscava idolatria, isso já é mais que nítido, né? Tanto é que ele queria que as pessoas se curvassem até ele, e existiam diversos rituais, né, que aconteciam. A ideia é que como o cristão deve se comportar diante disso, e eu acho que o nosso papel, se tratando dessa situação, né, de Nabucodonosor, de Daniel, deve ser o mesmo que o deles, sabe? Como o pastor disse, né, nós respeitamos a Constituição, nós acreditamos que ela é uma lei, e ela não pode, né, ser mudada, e que tem os princípios constitucionais, mas acima de nós existe um Deus. Naquela época,
a Constituição dizia que todos deviam se dobrar diante do rei. Mas para Daniel, que era um homem de Deus, e seus amigos, né, como foi dito aqui, eles entendiam que tinha alguém acima daquilo ainda. E esse é o papel do cristão na sociedade, sabe? Quando pergunta que foi como o cristão deve se comportar, eu acredito da mesma maneira. E não só Daniel, nós temos diversos exemplos, né, na Bíblia. Quando os discípulos foram proibidos de pregar a palavra de Deus, né, que eles foram açoitados e proibidos, o que eles fizeram? Continuaram pregando. Ah, mas então a gente vai estar transgredindo a lei. Mas eles falaram uma coisa: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Isso não quer dizer que nós vamos virar revolucionários, que nós vamos chegar lá e falar, nós queremos isso, nós queremos aquilo, porque a Bíblia diz isso. Não. Mas nós vamos olhar tudo com as lentes de um cristão, né? Olhar as pautas que vão vir. E uma coisa, gente, quando nós dizemos cristãos, eu peço a vocês todos que estão assistindo, principalmente se não for cristão, que pensem em Jesus Cristo. Não pense no crente que você conhece perto da tua casa, não pense em homem nenhum. Pense em Jesus, porque quando eu digo as lentes de um cristão, é as lentes que Cristo olharia, sabe? É aquela lente lá que foi caridoso e perdoou a mulher adúltera. É aquela mente que curou os necessitados. É aquela mente que se sacrificou para salvar. É assim que eu peço quando você ouvir a gente dizendo cristão. Porque o nosso objetivo aqui não é, de maneira alguma, entrar lá dentro e exigir que a nossa fé seja, porque isso é uma ditadura, sabe? Nós só temos essa lente, é por aí que enxergamos. E o próprio Cristo nos ensina a obedecer às autoridades e a se comportar, né, no regime. E como o cristão deve se comportar? Dessa maneira. Aonde não fere seus ideais, ele deve aceitar. Mas onde fere os seus ideais bíblicos, ele deve se opor. Assim como as parteiras se oporam lá no Egito, quando o faraó mandou matar todos os primogênitos. As parteiras que eram do povo de Deus, elas não mataram. Assim como os discípulos se oporam, assim como Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego se oporam. Quando algo fere os princípios bíblicos, nós que cremos na Bíblia, nós não podemos nos dobrar diante disso. Nós devemos continuar e seguir isso. Então é assim que o cristão deve se comportar. E como foi dito aqui pelo pastor, né? Se algum dia acontecer de nós não fazermos isso, hoje somos pré-candidatos, quando formos candidatos e vereadores, por favor, nos avisem, sabe? A Bíblia diz que nós devemos, sabe, admoestar uns aos outros. Nós devemos conversar e até corrigir se necessário, porque quem ama, corrige. Né? O pai corrige o filho que ama. E então, por favor, se alguma vez vocês verem que, se porventura, né, se assim Deus nos permitir, que nós vencemos quando formos candidatos e vereadores, cheguem perto de nós e conversem, sabe? Chega perto da gente e fala, como foi falado aqui, ó, ô Vitor, você não está andando de acordo com isso não. Você falou que ia fazer isso, sabe? Dá aquele puxão de orelha mesmo, porque nós necessitamos disso. Nós estamos combatendo a idolatria política aqui, nós não queremos que vocês nos idolatrem, sabe? Não queremos que nos apoiem em tudo, mas queremos que estejam juntos conosco em todas as situações. E quando estivermos errados, fale com a gente, porque estaremos sempre abertos, né? E é isso, pastor. É assim que eu penso que o cristão deve se comportar, como um verdadeiro cristão, né? Tomando todos os exemplos bíblicos. E uma coisa importante, se você não souber como se comportar, busque o conselho do seu pastor, que ele conhece a Bíblia provavelmente. Bem? Para descontrair um pouco, uma pergunta. Lá vem. Vou deixar o pastor Para descontrair um pouco, uma pergunta para a gente vir realmente um pouco. Dentro desse conceito da idolatria, desse propósito da campanha, né? Vocês vão se habituar agora, vocês vão entrar de forma mais intensiva nos próximos dias. Como cristãos, né? Vocês vão distribuir santinhos? E aí? Posso falar panfleto, né? É panfleto ou é santinho que vocês vão distribuir? Mas isso, inclusive o Victor falou aqui, né, sobre santinho. Você vê que isso está tão engessado, né, na cultura, né, digamos assim, na mente das pessoas, que até o panfleto virou santinho. Porque isso aí, na verdade, se a gente for ver a raiz disso aí, é porque a gente veio
isso aí já existia. O que são os santinhos, né? Eu não estou aqui para ofender a religião de ninguém, sei que nem todos os que estão nos assistindo são evangélicos, mas isso vem da tradição católica, né? Os católicos, eles têm esse hábito, né, de terem fotografia dos santos, né, na sua casa, de entregarem, por exemplo, nos velórios, nas missas de sétimo dia, o santinho, né, daquele que faleceu, ou do santo que ele tem devoção, anda na carteira com o santinho, né, sei lá, vamos supor um santo, São Francisco, né, é a fé daquelas pessoas, né, a fé dos católicos, né. E aí acabou que, como o Brasil majoritariamente, né, naquele tempo, ainda né, um país, mesmo que laico, cristão, e os católicos têm um grande percentual de seguidores, né, de fiéis, de adeptos, eles acabaram apelidando, né, esses folhetos, né, que a gente vai entregar como se fossem santinhos, que tem lá a careta nossa. Um santo, né? Mas agora... santo vereador, santo prefeito. Nesse caso de sermos cristãos, a Bíblia manda a gente ser santo, pode ser que te entregue santinho. Essa resposta aí foi que eu dei pro pastor. Ele falou comigo, foi mais cedo ou foi ontem? Se eu ia distribuir santinho, né? Aí eu falei pra ele assim, a Bíblia diz que nós somos santos, então vamos distribuir. Mas é claro, né, irmãos, foi para descontrair aqui que nós não queremos nenhuma idolatria sobre nós, né? E isso é até muito perigoso, porque o homem acaba se acostumando a isso e depois que ele percebe já está se desviando já dos caminhos já. Mas nós vamos estar distribuindo sim, santinho, panfleto, você pode chamar do que quiser. O importante é que você receba e também escute nossas propostas, né? Porque foto bonita eu não sei se vamos ter, né, pastor? As fotos estão mais ou menos. Mas proposta... Eu ouvi do partido esses dias que tem também praguinha. Então, vocês decidem. Praguinha? Ou santinho ou praguinha. Meu Deus. A praguinha, o cristão não pode. O santinho eu falei, o santinho vai entregar, a praguinha não. Eu prefiro o santo, né? Acho que a praga não é uma boa, não. Principalmente em época de pandemia. O pessoal com tanto medo de praga, mas eu vim te entregar uma praguinha aqui. Essa é a praga da formiga. Eu acho que o apelido de um determinado, sei lá, santinho menor, né? Não é aquele botãozinho, não? Pois eu não sei direito o que é praguinha, não, mas eu só sei que eu vou entregar folhetos, né? Panfletos, né? E uma despraguinha. E uma bencinha. Uma bencinha. Isso mesmo. Bom, gente, nós já estamos aí com um horário bem avançado, não quero deixar essa nossa conversa muito cansativa, por mais que está muito prazeroso a gente conversar aqui, mas eu quero que esse momento venha ser um momento de bênção, um momento para realmente nos capacitar a ter uma sabedoria para nos próximos dias, ou no próximo mês, nós voltarmos com uma sabedoria proveniente de Deus, né? Por meio do Espírito Santo, nós precisamos buscar dela, seja você cristão ou não, faço até um convite a você que não é cristão, busque, né, a presença de Deus, aproveite desse momento onde muitas igrejas estão transmitindo seus cultos, busque, assista, né, e se entregue a Jesus, não se entregue ao pastor, não se entregue a uma igreja, mas se entregue a Jesus, não idolatre nenhum tipo de autoridade, sim, busque a Deus, sirva a Deus, isso que é o mais importante. Para a gente fechar com chave de ouro, e eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês me responder essa pergunta. Vocês vão ter que enxugar mesmo para poder responder. A pergunta é... A pergunta é: o que é idolatria política e como identificar uma pessoa que está praticando a idolatria política? A primeira ideia, né, que eu acredito que é a altura do campeonato, como se diz, né, todos nós já entendemos o que é a idolatria política, né, mas resumindo, né, e falando novamente, como nós já falamos sobre idolatria, que é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que você adora, a idolatria política, ela pode ser tanto com uma pessoa,
você escolhendo a pessoa, né, o seu político, como um partido, como um movimento, algo que você idolatra relacionado à política. Então, como foi citado exemplos aqui, né, de pessoas que idolatram o Lula, pessoas que idolatram o Bolsonaro, pessoas que idolatram o Ciro Gomes e todos os outros candidatos, né? A idolatria política é aquilo que você coloca no lugar de Deus relacionado à política. Então, se você adora o seu prefeito, se você não é tipo gosta dele, sabe, gente? Mas é idolatrar mesmo. Não importa o que a pessoa faça, ela continua sendo boa. E a gente sofre muito disso, porque uma experiência minha, como temos um minuto aqui, né? Quando em 2017 eu sofri muito na escola, 2017 e 2018, porque eu tinha uma opinião contrária dos professores. E quando eles vinham, alguns, não são todos, tá, gente? E hoje, incluindo, todos são meus amigos, tanto os que a gente discutimos quanto os que não discutimos. Eles vinham com uma opinião política dentro da sala de aula, e eu tinha uma opinião contrária. Só que eu sempre fui de falar, e aí a gente debatia. Eu sofria também com alguns colegas, mas é aquele sofrimento que é bom pra gente, sabe? Que nos fortalece e que mostra que nós temos uma opinião. Mas tudo isso porque eles estavam idolatrando políticos. Só que foi passando o tempo e eu tive que cair na real e pensar, será que eu também não estou fazendo isso? Será que tudo que alguém pergunta eu já não tenho uma resposta pronta? Só que tinha uma coisa. Eu sempre que discutia com alguém, eu guardava tudo que a pessoa falava. E quando eu ia embora, eu ficava pensando naquilo. E você tem que entender uma coisa, sabe? Você que está ouvindo, você que vai nos ouvir, quando alguém te fala algo, por mais que você não concorde na hora, não desconsidere tudo não. Escuta o que a pessoa está te falando e reflita. Porque às vezes você pode mudar o seu posicionamento, às vezes você pode concordar com alguma coisa dela. Nem todo mundo é 100% errado e nem todo mundo é 100% certo. E daí, vendo isso, que eu estava já no meio de uma idolatria, eu comecei a cair na real, comecei a pesquisar mais. E hoje não existe na minha vida político de estimação. E não deve existir na sua também. Porque eu repito e falo, por que você está falando tanto do Bolsonaro e do Lula? Porque são os principais que falam. Antes, o pessoal era por conta do Lula. Brigava com você, não falava com você. Depois que o Bolsonaro venceu, começou a ser por conta dele. Isso não pode existir, sabe? Aproveitando também, tanto eu quanto o pastor acredito, né, com certeza, né, diante de Deus, nós não queremos ser idolatrados de forma alguma. Nós não esperamos isso, sabe? Se Deus nos abençoar, nós queremos ser populares para que possamos conseguir, eventualmente, quando for a época da campanha, votos. Mas hoje, nós não estamos nos apresentando como uma solução para você, como uma salvação, ou como aquele que vai mudar a sua vida, sabe? Porque esse só existe um que nós sabemos que é Cristo. Só que nós estamos nos apresentando como membros da Igreja de Cristo, que querem estar trabalhando e que querem mostrar que é possível. Então, nessas eleições, sabe, como o pastor disse aqui, vai passar mais ou menos 1 mês e meio até as eleições. Você pode estar pensando em quem você vai estar votando e que você olhe, sabe, você que é um cristão, e até mesmo você que não é cristão, se essa pessoa é justa, não vá com a mesma filosofia de que ele rouba, mas ele faz. Não vá com essa filosofia, sabe? É melhor você votar em alguém que vai fazer e que não rouba. Eu garanto para vocês que existe, sabe? Pesquisem, se informem. Aqueles que estão assistindo, se quiserem me seguir lá na minha página, @VictorManuel no Facebook. Meu nome também, o perfil no Facebook é Victor Manuel. Meu perfil no Instagram é @VictorOleonan, com M no final, tudo junto. E que vocês possam estar pesquisando mais depois que terminarmos aqui. Vocês podem estar entrando em contato comigo, com o pastor Pedro, com o pastor Benilton. E eu já queria, não sei se estamos encerrando, mas já vou agradecer. Muito obrigado, pastor Benilton, pelo espaço que me foi cedido aqui. Muito obrigado mesmo. Como o senhor disse, o senhor não está fazendo política, está apenas debatendo e colocando, né, a sua igreja faz muito bem. Isso é um pastor que cuida das ovelhas, que entende, e eu parabenizo por isso. Pastor Pedro, obrigado pelo papo também, pela conversa, foi muito bom. Muitas coisas que o senhor falou, eu vou tomar como aprendizado aqui. Foi um prazer estar com você, os irmãos também que estão ali, que vocês não estão vendo. E eu agradeço principalmente você de casa. Muito obrigado por estar conosco até agora e por nos assistir. Deus abençoe a todos. Eu sei que eu passei de 1 minuto, me perdoa, pastor,
Mas tem pregador que passa de 20 minutos ou 1 hora, então tamo junto. Um abraço e fiquem com Deus, gente. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou começar somente nos agradecimentos. Aí depois eu respondo aí. Também te agradeço. Eu vou aproveitar aqui o gancho, né, do Victor. Te agradeço, pastor Benilton, né, por ter nos convidado. Pastor Benilton primeiro pôs um terror, né? Falou assim, eu vou te fazer pergunta difícil e não sei o quê. Eu falei assim, não precisa nem de mim. E na verdade você não faz isso. Não me manda. Desde que eu assumo qualquer desafio, respondo lá na hora. Não tem medo disso, porque eu preciso estar preparado, né? Não só aqui, conforme a pretensão é pleitear um cargo público, eu vou ter que estar preparado todo dia para responder à população, né, nas reuniões da Câmara, né, e etc. Agradeço o senhor, né? Quem também, né, puder acompanhar o nosso trabalho, né, conhecer um pouco da gente nas redes sociais, é só digitar aí Pedro Gabriel, né, você vai encontrar um monte de coisa lá, né? Certamente, né, é bom você nos conhecer, né, certamente. E também manda pergunta, né? A gente está aí para responder, né? E para que a gente entenda, respondendo aí a sua pergunta, pastor Benilton, eu vou fazer uma reflexão breve. Na verdade, para mim, para eu, Pedro, não pastor, mas Pedro, o Pedro Gabriel, a minha vida até então, até eu ter essa pretensão de ser político, né, no bom sentido da palavra, que é bom sempre frisar isso, a minha vida estava cômoda. E eu disse isso aqui, estava cômoda. Eu era um agente, sou, né, um agente que influencia as pessoas na igreja. Sim, né, sou pastor, conheço as pessoas, cuido delas, né, são ovelhas de Jesus, Deus nos deu esse ministério, né, esse chamado, etc. e tal. Dedico-me, né, também a lecionar, né? Enfim, a vida estava cômoda. Não sou rico e também não posso dizer que sou pobre. Pago as contas e espero outro mês chegar para pagar as próximas, né? E como, enfim, o pão não falta na mesa. E eu entendo, inclusive, esse é um outro assunto que é polêmico também, mas você pode me chamar se você quiser também para a gente conversar, que é a prosperidade. Eu entendo ser próspero, por quê? Porque para mim prosperidade não é acúmulo de riqueza. Prosperidade é ausência de necessidades. Então eu não vejo que eu tenha necessidades enormes, né, que eu esteja a ponto de suicidar, né, por causa de dívida, etc. E tal. Não entendo. Então minha vida é uma coisa. Só que, e tudo que eu faço, inclusive no ministério, a minha esposa, ela sempre está junto. E ela sempre, pastor Benito, foi contra essa questão de política. E tem gente que eu sei, que às vezes não entende isso que o senhor está fazendo aqui. Diz assim, mas política e igreja não mistura, né? Política, por que o pastor Benito está falando de política hoje, idolatria política, não sei o quê, no Facebook, no YouTube da igreja, seria melhor um culto, e não sei o quê, ótimo, o culto é maravilhoso e tal. Até que um dia eu falei assim, se Deus tocar no coração dela, a gente tem que andar em acordo, né? Aí eu vou, né, em prol da sociedade, vou me filiar, né, ao partido, vou procurar conversar com alguém sobre política. E até então eu não conhecia nenhum político da cidade diretamente. Participava, mas indiretamente da política do município. Daí ela disse assim para mim, que ela ouviu uma pregação, uma mensagem, alguém mandou para ela um vídeo, alguma coisa assim, dizendo, Victor, o seguinte, como que nós vamos ser contra a política, sendo que Jesus mandou a gente ser luz nas trevas? Nós vamos permitir que continue trevas? Né? E eu guardei isso no meu coração. Então, nós vamos permitir que continue trevas na Câmara de Santa Cruz, na Câmara de São João del Rei, na Prefeitura? Mas não é trevas. Você que é cristão sabe o que eu estou falando. Espiritualmente, você sabe, é um ambiente até pesado, né? É um ambiente hostil. Eu já estive presente em reuniões da Câmara, que inclusive fui atacado pessoalmente, né, é um ambiente que as pessoas se empoderam ali, conforme você disse, se imaginam dono do espaço, sendo que aquilo ali é a casa do povo, sendo que aquilo ali é, na verdade, o lugar de trabalho das pessoas que representam o povo. Então isso me despertou. E a nossa igreja, a Igreja Quadrangular, ela tem um projeto, e isso que o Vitor falou logo no começo da live aqui, eu achei muito importante, e eu digo que todas as igrejas deviam fazer isso, tem um departamento que trabalha a questão de cidadania na igreja. Né? A nossa igreja, eu trouxe inclusive aqui para que o pastor Benilton veja, etc.
a Igreja Quadrangular tem um departamento, deixa eu ver onde é a câmera ali, né? Uma secretaria de cidadania. Então, nessa questão de cidadania, isso aqui é uma matéria do curso de Teologia da Igreja Quadrangular, do Instituto Teológico, um curso livre, né? Não é a faculdade teológica. Mas do curso livre da Igreja, nós aprendemos que o cidadão ele influencia na sociedade. Né? Nós aprendemos que o cidadão, que o cristão, ele influencia na sociedade, ele faz parte da sociedade. E é aquela história, se não deu certo, tira, assim como pastores. Né? Se não deu certo, não vota nele de novo. Né? Tira de lá, denuncia, tem Ministério Público, no caso do Executivo tem vítima, e etc. Então denuncia, fala, não deu certo, errou, não sei o que, tira. Mas graças a Deus, a nossa igreja, a Igreja Quadrangular, ela tem 3 deputados federais que são pastores titulares de igreja, 3 deputados federais eleitos, um senador, é superintendente, bispo, um senador, e aqui em Minas nós temos um deputado estadual, que é o pastor Leandro Genaro. Um dos deputados federais é de Minas também, pastor Stefano Aguiar. Então, nós temos um departamento de cidadania na igreja e nós orientamos, né, as pessoas a serem críticas e cidadãs atuantes na sociedade. Isso é algo importante, né? E muitas das vezes as pessoas questionam essa postura da nossa igreja e principalmente a minha postura com relação ao pastor. E eu quero, mesmo que o senhor não fez a pergunta, mas eu quero fazer para mim mesmo, se eu puder. As pessoas dizem, mas o senhor é pastor, né? O pastor não tem que estar só pregando, só cuidando da igreja. Por que o senhor quer ser candidato? Isso tem prerrogativa bíblica, teológica e etc. Então poderíamos, na verdade, ficar aqui discutindo Antigo Testamento, Novo Testamento. Inclusive eu poderia falar aqui que Jesus era político. Eu sei que muita gente aqui iria me crucificar. Mas o que Jesus fazia era político. Ele podia não ter um cargo público oficial, mas olha o que Jesus influenciou na sociedade. Ele mudou a vida das pessoas. Ele muda a minha vida. E eu quero deixar um legado. Eu, claro que não chego aos pés de Jesus, mas eu falo para as pessoas, você quer conhecer a pessoa, vai no velório dela. Eu quero deixar um legado, né? Assim como seu pai deixou um legado, né? Assim como tantos homens de Deus, eu quero deixar um legado que é o seguinte, olha, aquele homem, aquela mulher, seja pastor ou não, ele trabalhou para a igreja, para a sociedade, para os amigos, ele influenciou, e foi isso que Jesus fez. Jesus fez exatamente isso. Então ele exerceu um papel político, sendo ele um líder. Não digo nem um pastor, é um sumo pastor, né? Um líder. Acho que a grande questão em que há um preconceito, né, das pessoas com pastores ou líderes cristãos de uma forma geral estarem dentro da política, é porque houve um desvio do cargo do político. Hoje, o conceito político, da mesma forma, político, pastor, padre, são funções que perdeu a credibilidade do mercado, né? Perdeu a credibilidade da sociedade. Eu acredito o seguinte, o pastor pode ser político? Pode. Por quê? Porque a política é você trabalhar em favor de uma comunidade, de um grupo de pessoas, não para benefício próprio, né? Talvez o que cria um pouco de dificuldade das pessoas aceitarem um pastor ou um representante religioso, seja um padre ou, enfim, alguém do centro espírita, né? Não sei qual que é o nível hierárquico do centro espírita, mas qualquer líder religioso está dentro da política, talvez esse impacto que a nação brasileira vive muito, que é a corrupção muito intensa, né? Muito intensa dentro ali do que deveria ser algo tão natural, algo tão bom, algo onde que uma casa, né, a Câmara dos Vereadores deveria ser um lugar onde ideias deveriam ser expostas, pensadas e posicionadas da melhor forma para a sociedade, não para o bem de um. Então acredito que muitos têm esse medo, esse preconceito dos pastores e dos cristãos na política, por talvez entender que o cristão vai entrar na política para defender a causa do cristão. Né? Ah não, vai ser pastor, o pastor vai entrar na política e ele vai favorecer a igreja dele. Pode ver, daqui a um tempo, se ele ganhar, a igreja dele vai estar 3 vezes maior. Porque está na política. Mas a gente não sabe se ele está fazendo um planejamento para que a igreja que ele pastoreia cresça. Né? Mas tudo vai ser atrelado
ao desenvolvimento dele na política. Então, por isso, acredito que esse preconceito, essa dúvida das pessoas, que é algo que nós precisamos quebrar. E algo muito importante que eu falo, eu não sou a favor de usar o púlpito da igreja como palanque político. Claro. Né? Não é à toa que eu estou aproveitando desse momento para poder, de forma não planejada, né? Mas ter um candidato de São João e um candidato de Santa Cruz. Para todos, a nossa igreja Brasil para Cristo em Santa Cruz, ela é mista, tem pessoas de São João e pessoas de Santa Cruz. Mostrando aqui possibilidades, e nós precisamos entender, são pré-candidatos, são candidatos, não tem que ficar pro resto da vida. Ficou 4 anos, 4 anos de mandato do vereador, é isso mesmo. Quer dizer, tanto que eu gosto de política, né? Nem sei quanto tempo isso. Passou os 4 anos, não cumpriu não fez o que prometeu, tira, vota em outro. Exatamente. Né? Vota em outro. A gente tem que parar com esse negócio, não, mas roubou, mas fez. Eu pedi para ele asfaltar minha rua, ele deu um jeitinho e asfaltou. Isso é obrigação do vereador, é apresentar o que a comunidade precisa. Né? Então, acredito que dessa forma geral, respondendo agora, eu também colocando um pouquinho minha opinião nessa conversa toda, o que é idolatria política é o fato de pessoas, líderes políticos, buscarem uma adoração para si, buscarem benefícios com o cargo que eles exercem, né? E buscarem essa comodidade da sociedade, esse amor da sociedade, em ter eles como salvador. E como identificar uma pessoa que está praticando a idolatria política? É aquela pessoa que só sabe falar daquele candidato, é aquela pessoa que só sabe falar de política, é aquela pessoa que deixa de estar com a família, que deixa de servir a Deus, que deixa de ter um culto, uma busca religiosa. Agora eu não quero nem aqui puxar para o lado do cristianismo, e sim de forma aberta dentro dessa nossa nação que é bem laica, né, que dá o direito a todos de buscarem e servirem aos seus deuses, né? Nosso mérito que não é questionar sua religião, e sim debater contra a idolatria política, e lógico, com ênfase dentro da religiosidade, dentro do cristianismo. Mas nós precisamos realmente identificar, eu preciso olhar para mim hoje, depois de toda essa conversa, e faço esse convite a você, para fazer uma simples pergunta: eu estou idolatrando algum político? Eu já idolatrei? Eu sirvo a esse político, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao Deus que eu confio? Né? Nós precisamos analisar isso e tomar uma postura para as nossas vidas, porque político não vai salvar ninguém. Talvez ele pague uma conta de luz errado, mas pode estar pagando, pode acontecer. Talvez ele favoreça para você ser internado num hospital, numa Santa Casa. Talvez ele até tire do bolso dele, pague um exame, uma operação que você precisa. Mas isso não faz dele um Deus, não faz dele o salvador da sua vida. Talvez vejo que pelo amor que ele tem, e também olhando o desvio de alguns, acabam tentando se beneficiar do título dele. Mas vamos analisar bem os nossos políticos, os nossos candidatos. Vamos buscar realmente pessoas que tenham temor do Senhor para nos ajudar a ter uma vida mais tranquila. Para a gente finalizar, agradeço. Teve uma pergunta aqui, que foi da Bianca Mendonça, minha esposa, que eu encaixei ela dentro de uma das perguntas, dentro de uma das conversas. Fora isso, não teve outros, acredito que o pessoal estava mesmo esperando ver o decorrer do assunto. E foi bem, pelo meu ver, foi bem esclarecedor. Então, para a gente ir embora, para a gente concluir essa live, agradeço a vocês pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Quem sabe, numa próxima oportunidade, estaremos aqui debatendo um pouco mais. A campanha está para chegar, né? A gente vai fazer uma live, né? Na live campanha. Na campanha. Para a gente finalizar, eu quero deixar para vocês uma referência bíblica que se encontra no livro de 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças
todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Com base nesse texto, eu quero agora te convidar a orarmos, a abençoarmos aos nossos líderes, aos nossos políticos, para que eles, ainda nesse restante de mandato, e aqueles que estão por vir, venham ser homens e mulheres temerosos ao Senhor, homens e mulheres que busquem a opinião do Senhor para servir bem a comunidade. Você pode fazer isso comigo? Vamos orar apresentando ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós, nesse momento, Pai, depois de toda essa conversa, nós glorificamos ao Senhor por essa oportunidade, esse conhecimento que nos foi esclarecido, que nos foi dado a oportunidade de tomá-los e agora utilizar dele. Nós, com entendimento na palavra que o Senhor nos revela, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, nós agora direcionamos a nossa oração em favor dos nossos líderes, dos nossos políticos, daqueles que estão à frente, todas as autoridades, seja no ramo político, seja na área da segurança pública. Nós pedimos ao Senhor que cuide desses homens, dessas mulheres, que eles possam ser quebrantados, que o coração deles possam ser movidos pelo Espírito Santo e possam desejar buscar ao Senhor e servir a comunidade de acordo com o que o Senhor deseja para o bem-estar de todos. Pedimos ao Senhor, Pai, que quebre toda barreira, quebre, Senhor, toda dificuldade, quebre, Senhor, todo conflito que há nessa política, quebre, Senhor, toda a corrupção que tem se levantado, que caia por terra em nome de Jesus. E venhamos praticar, Senhor, uma política correta, venhamos ser homens e mulheres que servem ao Senhor também por meio da política social. Peço ao Senhor que nos abençoe, nos dê uma noite de sono tranquila e que possamos continuar servindo e adorando ao Senhor a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, a todos vocês, aos meus irmãos aqui presentes, mais uma vez muito obrigado, e principalmente a você que ficou aí comigo durante essa 1h40. Jesus! Eu passaria a noite conversando. De passar a noite conversando, né? Muito obrigado a você, que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir o canal aí da igreja, se você não curtiu. Não esqueça de compartilhar essa live, ela vai estar disponível ainda no YouTube. Compartilhe com as pessoas para que elas possam também aprender um pouco mais, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma noite abençoada, uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te acompanhe nesses dias. Fica com Deus.